Olá, meninos! Estou aqui para mais uma aula de arte de vocês. Bom, na nossa última aula nós começamos a falar aí sobre cor, né? E hoje nós vamos dar continuidade, tá? Então, para iniciar, eu quero mostrar para vocês, porque como nós tínhamos falado, né, a respeito dos conceitos de cor, da questão de cores primárias, secundárias, e isso tem a ver com a física, né? Então eu trouxe aí alguns videozinhos que eu quero passar para vocês, que vai falar aí um pouquinho só a respeito dos aspectos de física envolvidos na cor, tá? Eu não vou me aprofundar nisso, isso vocês vão ver melhor lá no ensino médio, tá? Na parte de física, tá? Mas é só para vocês terem aí uma noção e vou mostrar o experimento do disco de Newton girando. Quem foi meu aluno no sexto ano assistiu, viu ao vivo na sala, porque eu levei, né, o disquinho que eu tinha. Só que ele estragou o motorzinho, então não tem como eu mostrar agora para vocês aqui. Eu vou mostrar um vídeo do YouTube, tá? Que é igual, que é da mesma forma. Tá bom? Então, vou desligar o meu som aqui para que vocês possam ver os vídeos. Sair pra rua ganhou um novo significado. É colocar no sol. Eu estou em uma sala escura e quando olho para a mesa, eu digo que ela é preta. Entretanto, quando acendemos a luz do ambiente, que é branca, a mesa recebe as 7 cores: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. E algumas são absorvidas e outras são refletidas. Nesse caso, a mesa refletiu a cor azul e absorveu as demais. Então, somente a luz azul chega até os meus olhos, e por isso eu digo que a mesa é azul. Isso ocorre com qualquer corpo iluminado. A cor de um corpo será sempre a cor que ele reflete. Por exemplo, esta flor é vermelha. Ela está refletindo apenas a cor vermelha e absorvendo as demais. E esta flor branca não está absorvendo nenhuma luz. Ela está refletindo todas de volta, enquanto esse vaso preto está absorvendo todas as cores e não está refletindo nenhuma. Resumindo, um objeto branco reflete todas as cores, então ele sempre terá a cor da luz que o está iluminando. Se você o iluminar com uma luz branca, ele será branco. Se você o iluminar com uma luz vermelha, ele será vermelho, pois só terá essa cor para refletir. Se você iluminar com luz verde, ele será verde, pois só vai ter o verde para refletir. Um objeto preto absorve todas as cores, então ele sempre será preto. Se você o iluminar com luz branca, ele será preto, pois vai absorver todas as cores da luz branca. Se você o iluminar com luz vermelha, ele será preto também, pois ele consegue absorver a cor vermelha. E se você o iluminar com luz verde, ele vai continuar sendo preto, pois ele absorve a cor verde sem problema nenhum. Qualquer outro objeto de outra cor só a terá se for iluminado por luz branca ou por luz da cor dela. Do contrário, ele será preto. Por exemplo, um objeto vermelho só será vermelho se iluminado por luz branca ou luz vermelha. Se ele for iluminado por luz alaranjada, ele será preto. Por luz amarela, ele também será preto. Por luz verde, ele também será preto, pois ele só é vermelho se houver a luz vermelha para ele refletir. Se você jogar qualquer outra cor nele, sem ser a cor vermelha, essas cores serão absorvidas. A mesa azul só tem essa cor se for iluminada por luz azul ou branca. Mas se colocarmos uma luz de qualquer outra cor, como vermelha, que não é a cor que ela reflete, mas sim a cor que ela absorve, ela vai parecer preta, porque já que a luz foi absorvida pela mesa, eu não vou conseguir receber nada nos meus olhos. Assim chegamos à conclusão de que a cor de um corpo não depende somente dele,
mas também da luz que o ilumina. E aí? Porque as pessoas gostavam de debater pintura naquela época, era um assunto popular. Olá, meus Bem, então primeiro vocês puderam ver, né, aquele bonequinho do imitando o Isaac Newton, porque foi o Isaac Newton que cria aí essa teoria das cores através dessa estudo da ótica, da refração das cores. E aí vocês viram que ele fala, né, que uma cor reflete a outra de acordo com como ela é iluminada. E o branco seria, então, a luz branca seria a mistura de todas as cores, e a luz preta seria a ausência de todas as cores. E aí vocês viram no segundo videozinho o disco de Newton, que é aquele disquinho com as cores do arco-íris, né, girando, que aí ele dá aquela impressão de luz branca, que se misturam todas as cores e dá aquela impressão de luz branca. Isso na cor luz. Se você pegar tinta e misturar tudo, não vai dar branco, vai ficar mais perto aí do marrom escuro, do cinza, né, acinzentado, não vai ser, não é a parte de cor pigmento, né? Nós estamos falando da parte de cor luz. Na parte de cor pigmento, nós temos as cores primárias, as cores secundárias, as cores terciárias, que aí tem a ver com o círculo cromático e a ver com a aula que nós vamos falar hoje, porque hoje nós vamos falar mais especificamente da harmonia das cores. Então, eu quero que vocês peguem aí o livro de vocês, tá? De arte, e abram para mim na página 149. Enquanto vocês vão abrindo, eu vou compartilhá-lo, tá? Eu vou colocá-lo ele aqui para vocês poderem ver. Então, vamos lá.
Chegamos. Bom, então na página 159, olha lá, nós vamos falar sobre contraste e harmonia, não é? Esse contraste e harmonia que nós conseguimos através da combinação das cores pigmentos, viu, gente? Aí nós não estamos mais falando de cor luz, estamos falando de cor pigmento, de tinta realmente, tá? Então, olha só, a organização das cores em uma composição visual pode ser contrastante ou harmônica. Então, é por isso que a nossa aula se chama, né, contraste ou harmonia. Quando fazemos uma combinação com cores muito diferentes entre si, como as cores complementares, tá? Eu gostaria depois que vocês pesquisassem cores complementares e cores análogas para deixar escrito no caderno para estudar quando a gente for ter prova. Então, por favor, depois pesquisem e deixem no caderno. Cores complementares e cores análogas, o que é cada uma delas. Então, quando as cores elas são muito diferentes entre si, elas são chamadas de cores complementares. Estamos trabalhando o contraste, que ajuda a destacar as cores usadas e dar efeito como instabilidade, assimetria, que seria o que não é simétrico ou desigual. Exagero, variações. Por exemplo, esses 3 exemplos que nós temos aqui. Olha só. Aqui, né, os desenhos em roxo, fundo verde. O roxo e o verde são cores bem diferentes, que estão em lados opostos do círculo cromático. Vou explicar isso já já para vocês, tá? Eu vou colocar o círculo cromático para vocês conseguirem ver. Então, quando eles estão em lados opostos no círculo cromático, quer dizer que elas são bem diferentes entre si. Se elas são bem diferentes, uma se destaca na outra. Quando uma se destaca, a gente tem um contraste maior, e aí nós chamamos essas cores, então, de cores complementares. Então, o roxo é complementar ao verde, o amarelo é complementar ao azul, o azul claro é complementar ao laranja, e assim por diante, tá? De acordo com a posição do círculo cromático, eu posso observar o círculo cromático e fazer composições em que essas cores se destaquem, né? Se contrastem. Isso é muito utilizado em propaganda. Você não vai fazer um cartaz laranja claro escrito em laranja escuro, não vai ter destaque. Então, eles utilizam muito essas combinações de cores complementares quando eles vão fazer propagandas para destacar a cor e para que a pessoa realmente receba aquela mensagem que eles querem, né? No caso da propaganda que nós estamos dizendo. Bom, na arte ela também é muito utilizada, né, em composições como essas. Bom, aí continuando. Observe as imagens a seguir. Procure atentar para as cores que estão presentes nestas obras de Nils Udo. Aqui, ó, foi uma obra que ele realizou na Alemanha, que ele utilizou terra, água, talos de seringueiro, folhas de grama, frutos, e olha só o contraste entre o verde e o vermelho, não é? Aqui, contraste entre o azul e o amarelo, tá vendo? Que ele utiliza também com flores amarelas e as suas hastes dispostas sobre a água, tá vendo? Então, aqui ele fez como se fosse um cercadinho ali de madeira e aí encheu de flores em cima da água. Então, olha o contraste que ele conseguiu entre o azul e o amarelo. Ele utiliza muito as cores complementares, então, para dar contraste às suas obras, tá? E harmonia? Então, contraste seria isso, seria utilizar as cores complementares, aquela cor que é oposta à outra no círculo cromático. Já harmonia seria você combinar cores parecidas, cores análogas. Então, as cores análogas são aquelas tom sobre tom que as pessoas falam, não é? São aquelas cores que ficam pertinho uma da outra no círculo cromático. Então, olha só, no entanto, a harmonia, no entanto, para ser obtida com os elementos que apresentam semelhanças, como ocorre nas cores análogas, por exemplo, ao utilizarmos tonalidades próximas em conjunto, podemos explorar as variações de tons de uma mesma cor. Então, as cores análogas são realmente uma variação de tom de uma cor para outra.
tá? E elas ficam pertinhas ali no círculo cromático, uma do ladinho da outra. Ou para o escurecimento e o clareamento gradual de uma cor. É muito utilizado quando você vai fazer luz e sombra, efeitos de luz e sombra numa obra, né? Criando composições harmônicas que podem ajudar a transmitir aos observadores sensação de equilíbrio, simetria, simplicidade, suavidade, estabilidade, entre outras. Como, por exemplo, essa aqui, olha lá. Saiu do roxinho, foi clareando, veio para o azul, aí veio para o azul mais claro, ou seja, variações de uma mesma cor, né? Deste azul mais forte, variações para o roxo e variações para o azul claro. Ou seja, no círculo cromático, elas vão estar lado a lado. Essas são cores análogas, fica uma do lado da outra. As cores complementares, elas se contrastam, fica uma longe da outra. As cores análogas ficam uma do lado da outra. Bom, aí olha só, olha essa obra do Nils Ludo. Ela não se contrastou uma cor com a outra, ela foi uma meio que complementa a outra. Então ela foi feita com cores análogas, tá vendo? Ele quis uma harmonia, ele não quis um contraste, tá? Bom, agora eu vou mostrar para vocês um site que fala, então, olha lá, se vocês quiserem, eu gostaria que vocês dessem print ou então depois pesquisem cores análogas e cores complementares no Google e coloquem no caderno, deixem para estudar, tá? No caderno. Então, o que são cores análogas e o que são cores complementares, que é o que nós vamos aprender hoje, tá? Então, nós vimos que as cores podem ter diferentes classificações. Quanto à pureza, elas podem ser primária, secundária e terciária. Quanto à utilização, elas podem ser acromáticas, monocromáticas e policromáticas. Isso de monocromático e policromático nós ainda vamos ver, tá? Numa outra aula. Quanto à sua vibração, sensação de temperatura, ela pode ser quente, fria ou neutra. Nós vamos falar sobre isso também numa outra aula. Agora, nós vimos a última dessas classificações são as cores análogas e complementares, que essa classificação é feita quanto à posição no círculo cromático. Círculo cromático é esse daqui, tá vendo? Nós vamos falar sobre ele daqui a pouquinho, né? Primeiro vamos falar aqui em cima. Então, o que seria uma cor análoga? São aquelas dispostas lado a lado no círculo cromático. E compartilham uma mesma cor básica. Para sabermos utilizá-los, basta olhar o círculo cromático, localizarmos uma cor secundária e as cores que estão ao seu lado. Elas são as cores análogas. Como elas compartilham a mesma cor básica, todas têm tonalidades formadas entre elas, que são as cores terciárias, e também seriam análogas. Outra forma de definir as cores análogas, sem precisar utilizar o círculo cromático, basta escolher uma cor secundária e saber quais são as cores primárias que a formam. Como, por exemplo, laranja é uma cor secundária formada pelo vermelho e amarelo. Então, o vermelho e o amarelo são análogos ao laranja, né? Então, olhando aqui, observando aqui no círculo cromático, que ele tem as cores primárias, as cores secundárias e no meio as cores terciárias, entre uma secundária e uma primária tem as terciárias. Se eu estou aqui no laranja, por exemplo, e eu quero ver qual é a cor análoga ao laranja, eu pego as terciárias que estão do lado, que seria o amarelo alaranjado, o vermelho alaranjado. Ou seja, são cores parecidas, tom sobre tom, olha lá. Não é? Vai do mais claro ao mais escuro. Agora, se eu não tenho círculo cromático, eu penso na cor secundária e qual formou ela, não é? Que no caso do laranja, quem formou? O amarelo e o vermelho. Então, o amarelo e o vermelho seria análogo. Então, daqui a aqui, seriam análogos ao laranja. Agora, qual seria análoga ao azul? Por exemplo, o azul rocheado, o azul esverdeado. Qual seria análogo ao vermelho? O vermelho rocheado
e o vermelho alaranjado, e assim por diante. Então, as cores análogas, elas dão harmonia, dá tom sobre tom. É como se fosse do mais claro ao mais escuro, e elas ficam uma do lado da outra no círculo cromático. E cores complementares? As cores complementares, ela, diferente das cores análogas, são aquelas que estão de lados opostos no círculo cromático. Por isso, as cores complementares também são conhecidas de cores opostas. O par de cores complementares é formado por uma primária e uma secundária. Novamente, para encontrarmos um par de complementares, basta escolhermos uma cor secundária e ver qual primária não faz a sua composição. Então, e aí vai ser ela, né? Que vai ser a cor complementar. Por exemplo, ó, então vamos voltar no laranja. Se eu riscar, olha aqui onde eu estou passando o mouse. Se eu riscar uma reta na cor laranja, qual é a cor primária que não faz o laranja? Né? O azul. Então, qual vai ser a cor complementar do laranja? O azul, que está lá do outro lado no ciclo cromático. Qual do verde, por exemplo? Qual é a cor que eu não uso para fazer o verde? Né? Para fazer verde, eu uso amarelo e azul. Qual é a cor primária que eu não uso? Vermelho. Então, a cor complementar do verde vai ser o vermelho, porque ele vai estar lá do outro lado, ele vai estar contrastando. Uma vai se destacar na outra, tá bom? Então, olha só que interessante, né? Para vocês saberem, cores análogas e cores complementares. Lembrando, eu quero que vocês copiem o significado de cores análogas e cores complementares para ter no caderno para a prova. E aí, agora, eu vou mostrar para vocês, né? Um videozinho rapidinho, que vai falar sobre cores análogas e cores complementares e as suas combinações. Aí, depois desse vídeo, eu passo a tarefa e finalizo a aula com vocês. Deixa eu só tirar o meu som e colocar o som para vocês conseguirem ver o vídeo. Cores complementares são as cores que estão opostas no círculo cromático. Já as cores análogas são as cores que estão ali, ó, uma do ladinho da outra. As cores complementares têm um alto contraste entre si e, quando somadas, elas dão como resultado a cor cinza. Já as cores análogas têm um contraste bem baixo. Aqui é importante pontuar que cores contrastantes não dão boa leitura, nem os contrastes muito altos e nem os contrastes muito baixos. Por exemplo, amarelo e laranja, que são duas cores análogas, elas têm um contraste bem baixinho. E se você colocar uma de fundo e a outra com o que você quer que tenha a leitura vai ficar bem ruim e vai ser prejudicada. É possível criar diversas combinações de cores diferentes utilizando apenas as cores complementares ou apenas as cores análogas. Item desenvolveu a teoria das cores harmônicas. É uma teoria que você vai se utilizar de formas geométricas como quadrado, retângulo, triângulo equilátero e o triângulo isósceles para criar diversas combinações de cores diferentes. Só com essas formas e com o círculo cromático você consegue criar 25 combinações de cores diferentes. Para fazer isso, é só você escolher uma das formas, ou pode até aproveitar e já brincar com todas. Coloca ela dentro do seu círculo cromático e vai girando. Onde as pontinhas pegarem no círculo, são as cores que você vai utilizar. Brilho, saturação e matiz. Brilho é a quantidade de luz que você vai ter dentro da cor. Saturação diz respeito à intensidade do matiz dentro de cada cor. Quanto mais você tem um matiz puro, mais saturado está aquela cor. Quando você tem um matiz que vai adicionando cinza, aí você tem uma cor bem desaturada. Quando essa cor começa a ficar mais desaturada, é aí que você atinge os tons pastéis das cores. O matiz se refere à cor pura, sem adição de branco ou de preto. É essa característica que define e distingue cada cor. Cores e suas tonalidades. A tonalidade é a diferença entre brilho e saturação dentro de cada matiz. Quando você coloca diversas tonalidades diferentes, é aí que você consegue criar mais interessância nas suas cartelas de cor. Agora que você já sabe mais sobre essas diferenças de combinação de cores, faz aí na sua casa, testa, pega um monte de canetinha, lápis de cor, vai combinando as cores, pega o seu círculo cromático, faz a experiência das cores harmônicas. Bora brincar e se divertir com essas cores.
Marca tudo isso naquele seu caderninho, que daí você já tem um acervo de cartelas de cores diferentes para você utilizar nas suas ilustrações. Beijo, tchau! Então, vocês puderam ver que você consegue fazer várias combinações através do uso do círculo cromático e dessas cores complementares e cores análogas. Lembrando que eu disse, eu quero que vocês copiem aí a definição para deixar no caderno para estudar para a prova. Bom, agora eu vou passar o que vocês vão fazer de tarefa esta semana. Bem, então prestem atenção. Para explicar o que vocês vão fazer de tarefa, eu peguei esses 2 trabalhos, olha só. Eu vou deixar, ó, este da Jessane, do 9º C, e este da Ana, do 9º B, tá? Peguei esses 2 trabalhinhos como exemplos. Por quê? Eu quero que vocês escolham obras de arte do pop art, principalmente essas do Andy Warhol, que tem repetição de imagens. Então, vocês vão pegar uma obra de arte como essa, né, do Andy Warhol, que tem repetição de imagens, pode ser qualquer imagem, pode ser uma imagem que você criou também, por exemplo, de repente eu fiz o contorno de um sapato. Aí eu vou fazer contorno de sapato em todas as tabelinhas. Vocês vão fazer no mínimo 4, como esse aqui da Ana, ó. No mínimo 4, tá vendo? Vocês vão escolher no mínimo 4. E aí que tá. Vocês vão fazer as imagens iguais nos 4 espaços. E vocês vão... Só que na hora da pintura, vocês vão ter que utilizar pares de cores complementares. Ou seja, o verde é complementar ao vermelho. Então eu vou utilizar o fundo verde e a boca vermelha. Pode ser? Pode. Então vocês vão observar como está ali no círculo cromático. Olha lá, vou voltar ali no círculo cromático. Olha lá. Vou observar como as cores estão no círculo cromático para a hora que eu for fazer a minha pintura. Então, eu vou, nesse daqui, nesse espacinho, eu quero fazer amarelo. Então, o fundo vai ser amarelo, a minha imagem vai ser roxa. Nesse outro espacinho, eu quero fazer azul o fundo. Então, o fundo vai ser azul, minha imagem vai ser a laranja. Então, vocês vão utilizar pares de cores complementares para poder pintar esta obra do pop art. Pode ser pode ser imitando uma obra do pop art mesmo. Ou você pode criar, obras do pop art com repetição de imagens. Vocês vão encontrar várias, como essas do Andy Warhol, tá vendo? Da Marilyn Monroe, né? Vocês vão encontrar algumas litografias, algumas de artistas famosos, de pessoas famosas, como, por exemplo, essa do Donald Trump, essas do John Lennon. Então, elas utilizam também essa parte de cores complementares, mas você vai observar a sua cor. O que eu aconselho a vocês? Pesquisem silhuetas de objetos. Por exemplo, eu quero fazer um gatinho. Então, eu vou lá e pesquiso. Sinuetas, sinu com NH, eta, de gatinho, de gato. Aí você pesquisou uma sinueta, olha lá, vai aparecer uma sinueta. Eu vou escolher um, por exemplo, eu quero esse gatinho aqui, despreguiçando. Aí eu vou lá, eu divido a minha folha em 4 partes, pelo menos. Pode ser mais, professora? Pode. Mas eu vou dividir em 4 partes a minha folha no mínimo, né? E vou fazer a sinueta do gatinho. Fiz a sinueta do gatinho aqui, igual, nos 4. Aí eu vou pintar o gatinho de uma cor,
e vou pintar o fundo da cor que complementa ela, da cor complementar dela. Então, se aqui o gatinho for verde, o fundo vai ter que ser vermelho. Se o gatinho for amarelo, o fundo vai ter que ser roxo. E assim por diante, de acordo com o que está no círculo cromático, tá vendo? Aí, se o fundo for azul, o gatinho vai ter que ser laranja. E assim por diante. Eu vou fazendo combinações, tá bom? Então, meu fundo vai ser roxo avermelhado. Então, eu vou fazer verde claro. E assim por diante. Eu vou fazendo combinações com as cores que estão uma contra a outra no círculo cromático. Então, pesquisem sinuetas. Ou vocês podem colocar, por exemplo, sinuetas de animais, sinuetas de objetos. E aí vão aparecer vários exemplos e vocês vão transformar. Então, não precisa copiar uma obra que já existe do pop art. Você vai fazer em estilo pop art uma obra sua, com sinuetas. Então, você vai pegar lá, sinueta de... pode ser um olho, professora? Pode ser uma boca como essa? Pode sim, isso aí não tem problema. Mas, de repente, você pode colocar, por exemplo, sinueta de animais. Vai aparecer um monte. Olha lá, de sinuetas você escolhe uma, e aí, lembrando, eu posso fazer um bicho em cada quadrinho? Não. Para ser igual ao pop art, você escolhe um e repete ele várias vezes, tá bom? Isso não pode colocar um bichinho em cada lugar. Não, tem que ser a mesma imagem em cada quadrinho. Eu vou, sinueta de sapato. Quer ver? Sapato. Eu vou fazer uma sinueta de um tênis, por exemplo. Vou pegar essa sinueta aqui desse tênis, aqui do canto, e vou fazer, professora. Pode? Pode. Eu não, vou fazer outro sapato de salto. Pode, vai ficar legal. Só que se você fez o tênis, vai ser tênis em todos os quadrados. Se você fez o sapato de salto, vai ser sapato de salto em todos os quadrados. E na hora de pintar, você vai usar as cores complementares. Deu para entender? Bom, espero que sim. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, tá bom? Aí eu explico novamente. Então, cores análogas são aquelas cores que estão lado a lado, em que eu consigo fazer, como se fosse um degradê, um tom sobre tom, estão lado a lado no círculo cromático. E cores análogas, ou cores complementares, são aquelas que estão opostas no círculo cromático, e uma se destaque, dá contraste na outra. As análogas dão harmonia uma à outra, porque elas têm a mesma matriz. E como que eu sei que ela é análoga sem olhar no círculo cromático? E é só eu pensar quais eu uso para fazer ela. Então, se é o roxo, eu uso o azul e o vermelho para fazer. Então, as análogas dele é o azul e o vermelho. Qual é complementar ao roxo? Aquela que eu não usei para fazer. Então, eu usei o azul e o vermelho, não usei o amarelo. Então, a complementar do roxo vai ser o amarelo. Então, dá para saber também pensando na mistura de cores entre cores primárias e secundárias, tá bom? Bom, meninos, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado. Qualquer dúvida sobre a tarefa, é só me procurar. E lembrando, pelo menos 4 quadrados com imagens iguais, não podem ser imagens diferentes. E na hora de pintar, utilizar as cores complementares. E lembrando de deixar anotado no caderno, para não esquecer para estudar para a prova, o que é cor análoga e o que é cor complementar. Beijo! E até a próxima aula.